Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e nós estamos na nossa leitura do livro de Ezequiel, na nossa jornada Ezequiel. Hoje é o dia do capítulo 21 e do capítulo 22. Para começar, eu queria falar uma frase do conhecido John Wesley. E ele diz assim, busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem de não se apegar ao pó. Esta terra não é o seu destino. Você vai entender exatamente o porquê eu comecei com isso, porque fato é que nesse livro de Ezequiel, vou dizer assim que praticamente todo ele é uma busca incessante de revelar o que o povo, obviamente, havia feito, havia cometido em termos de erros, e a capacidade de não reconhecer isto para justamente poder confessar, deixar e começar uma nova vida. Mas, ao invés disso, preferiram, obviamente, as consequências daquele erro, ou daqueles erros, na verdade. E o ponto aqui, por que eu li essa citação de John Wesley, ela muito me chama a atenção, porque fala o seguinte, esta terra não é o seu destino. E quando nós vemos aqui, é que os erros justamente do povo era porque eles estavam muito apegados às coisas, às formas naquele momento, onde eles viviam, e por conta disso, eles defendiam aquilo que era, obviamente, palpável, as coisas materiais, muito mais do que eles deveriam, pelo menos, defender a sua fé, vamos dizer assim, a algo sobrenatural que eles sabiam que cuidava deles há muito tempo. Só que eles não faziam isso, ou seja, eles recusaram o agir de Deus na vida deles e por conta disso sofreram muito. Essa é uma grande lição para mim e para você. Então quer ver uma coisa? Ezequiel capítulo 21, versículo 2 diz assim, Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário, profetize contra Israel. Não faz sentido, né? Parece até que nem está na Bíblia isso, poderia estar escrito em qualquer outro livro, menos na Bíblia. Mas é lá que está escrito mostrando que Deus está justamente mandando o profeta profetizar contra. Mas peraí, mas não foi Deus que estabeleceu, não é o povo amado, enfim, tudo que você já sabe é assim. Só que esse povo escolheu não seguir mais a Deus. Por conta disso, claro, teve toda a sua consequência. Se você já vem acompanhando essa leitura da Bíblia, você tem visto quantas vezes eu tenho trazido textos justamente mostrando isto, que a desobediência tem causado toda essa destruição no meio do povo. Mas por escolha de Deus? Não, por escolha do povo. E olha só, o capítulo 22 agora, versículo 3 diz assim, E diga, assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Olha só, tá vendo? Aqui prova justamente que o povo, mesmo sabendo quem era Deus, mesmo sabendo que era totalmente abominável aos olhos do Senhor, eles terem outros deuses, eles insistiram no mesmo erro. Por conta disso, então, que veio a palavra de Deus para o profeta profetizar contra o povo que seria o povo de Deus. Mas era o povo de Deus? Era. Só que a maioria, infelizmente, não queria Deus no meio deles. Por isso, então, fizeram e seguiram outros deuses. Olha só, Ezequiel capítulo 22, versículo 7, agora diz assim, em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo, e têm oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Veja só que tudo aquilo que estava justamente nos mandamentos do Senhor para que eles fizessem, eles estavam fazendo o oposto. Ou seja, era dizer, vá para a direita, eles iam para a esquerda. Vá para baixo, eles iam para cima. Enfim, não tem o que fazer. Sempre eles andavam contrários. Claro que nós vemos isso, então, todo esse contexto de destruição como consequência. E isso me lembra o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, nesse ponto aqui, já no Novo Testamento, nós vemos então uma descrição perfeita do que seria a religião, ou seja, essa forma de nós nos ligarmos a Deus de modo perfeito. Qual seria? Cuidar então daqueles que mais precisam e principalmente não nos permitir, obviamente o controle é nosso, assim como fala lá em Gênesis capítulo 4, o pecado jaz à nossa porta, compete a nós dominá-lo. E aí que tá, compete a cada um de nós. Essa palavra foi dita a Caim, só para você ter uma ideia. Então vale muito para a minha vida e para a sua vida. O pecado sempre está batendo na porta. Vai depender se a gente vai abrir para ele entrar ou a gente vai recusar. Nesse caso, o povo, infelizmente, convidava até o pecado a entrar. Afinal de contas, eles criavam ídolos, justamente trazendo para dentro da casa deles e adorando ao invés de
abominar isso e adorar somente a Deus. Agora nós vemos então em Ezequiel capítulo 22, versículo 28, o seguinte: seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. E ainda dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou nada. Parece muito com o tempo de hoje, não parece? Com os profetas, com aqueles que se identificam como homens ou mulheres de Deus, dizendo que Deus mandou falar. Mas Deus não mandou falar nada, principalmente quando prega um evangelho mentiroso, quando prega um evangelho de prosperidade e somente de coisas desta terra. Porque se nós adoramos essa terra, nós temos que entender uma coisa, nós não pertencemos a ela. Significa dizer que se nós estamos muito apegados às coisas dessa terra, nós estamos muito longe da vontade do nosso Deus. Por isso que a gente tem que estar muito centrado na palavra, aprendendo a palavra e meditando nela dia e noite, como diz a palavra, para não pecar contra o Senhor. Veja que uma última chamada para nós seria o que Leonard Ravenhill, o grande escritor, já falou. Muitos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados. Nós vivemos um tempo que nós precisamos de buscar no Senhor quebrantamento. Bênçãos são consequências, mas a maior bênção de todas é a salvação em Cristo Jesus. Porque independente do que aconteça nessa terra, o dia que nós saímos aqui, nós vamos voltar para o Senhor. E não importa quanto tempo vivemos aqui, sempre vai ser uma fração de segundos ou de milésimos, ou enfim, vai ser nada comparado com eternidade. Então, se você não aceitou Jesus ainda na sua vida, esse é um excelente momento de você ajoelhar e confessar os seus pecados e buscar no Senhor Jesus o perdão, entregando a sua vida e começando um novo tempo para a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e sempre leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!